Fala, Dé, beleza? E aí você que encontrou esse vídeo através de uma pesquisa aqui no YouTube sobre GitHub? Deixa eu te explicar mais sobre esse vídeo. Esse vídeo ele faz parte de uma playlist que a gente está montando uma aplicação que vai utilizar somente HTML, JavaScript e CSS. Só que no começo da playlist a gente está passando primeiro sobre o que é Git e o que é GitHub, tá? Então se você não sabe ainda o que é Git, tem alguma dúvida, aqui no vídeo em cima, eu vou deixar aqui, na aula da aula anterior, eu falo um pouquinho mais sobre Git e esse especificamente é sobre GitHub. Inclusive, a gente vai utilizar o projeto que foi feito na aula anterior, os ensinamentos da aula anterior, nesse daqui, beleza? E para você que está seguindo aí a playlist, seja bem-vindo ou bem-vinda novamente. Então, hoje a gente vai desvendar um pouquinho mais sobre o que é o GitHub, como que a gente utiliza ele, e a gente vai tentar trazer bem bastante similaridade como que você trabalharia com ele em grupo em uma empresa, como que seria o dia a dia numa empresa utilizando o GitHub, ou até mesmo na parte da educação. Aí, inclusive, sou instrutor da Tribe, se você é um aluno da Tribe, comenta aqui que turma que você está, se você já teve uma aula comigo, participou de alguma mentoria. Mas então, hoje a gente vai desvendar certinho tá, como que funciona o GitHub, como que a gente trabalha em equipe, o que é, quais os comandos que você precisa saber para você evoluir aí no GitHub, beleza? Então, vamos comigo. Bom, então vamos lá. Ó, o que eu tenho aqui na minha tela, eu tenho o VS Code aberto com o projeto da aula anterior que a gente fez, aquele arquivinho de teste que eu apaguei que tinha aqui dentro dele, não tem nada, tá? Eu zerei ele de novo. E o que a gente precisa começar aqui a fazer então? Deixa eu explicar para você o que é o GitHub, tá? O GitHub, ele é um hub, né? É um servidor em nuvens, onde você armazena seus arquivos lá. E você armazena ele com versionamento, tá? E o que é arquivo que eu estou dizendo? Pode ser qualquer coisa. Pode ser arquivos MP3, pode ser texto, pode ser, enfim, pode ser código. No nosso cenário, então, a gente armazena códigos nele, tá? Então é isso para isso que ele serve. Ele serve para versionar o seu código e você armazenar ele em nuvens. Por que a gente usa em nuvens? Porque imagina que você é um desenvolvedor que está trabalhando, vamos supor, igual eu estou hoje, né? Hoje eu sou, como vocês sabem, eu sou nômade, né? Hoje eu estou aqui em Fortaleza. Então vamos supor que tivesse algum outro programador que estivesse no estado de São Paulo ou um outro programador que estivesse nos Estados Unidos. Como que a gente trabalharia em equipe? Como que a gente trabalharia em grupo se a gente não tivesse uma forma da gente versionar o nosso código em nuvens para todo mundo ter acesso? Então é para isso que vem o GitHub, para isso que ele serve. Então a gente une o melhor do Git com o GitHub para que a gente possa prover esse código aí para todo mundo, para que todo mundo possa utilizar e possa trabalhar em equipe, tá? Então é para isso que serve o GitHub e é isso que é o GitHub, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. O que eu vou fazer? A primeira coisa aqui, então, eu vou pegar aquele projetinho que a gente tinha aqui, tá? Inclusive eu apaguei os logs que ele tinha lá, então se eu digitar aqui, ó, git log, você que veio da última aula, você vai ver que ele só tem um commit inicial aqui, ó, agora, a partir de agora, tá? Que eu limpei tudo lá. Então, vamos fazer o seguinte, ó, a primeira coisa eu vou acessar a página do GitHub aqui, ó. Esse aqui é meu GitHub, inclusive. Eu vou vir aqui em repositórios. E aqui, ó, eu tenho os repositórios que eu trabalho, que você não está vendo nesse momento porque ele está borrado aí por questão de privacidade, né? Tem alguns clientes que optam por não deixar o repositório público, mas a gente vai entender melhor isso também. O que eu vou fazer aqui nesse momento, ó? Igual a gente aí na outra aula. Quando eu falo de GitHub, vou fazer da mesma explicação aqui, ó. Imagina que esse aqui é o meu GitHub, certo? Ele é um servidor em nuvens lá. Então, nesse momento, eu estou nesse estado aqui, ó. Eu estou no meu GitHub, tá? E o que eu vou fazer aqui agora, ó? A primeira coisa que eu preciso fazer para tornar o meu repositório, né, o meu projeto que está na minha máquina, que é acessível para todo mundo, eu vou puxar uma setinha para baixo aqui, ó. Eu preciso criar um cara que se chama repositório, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou criar um repositório, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, no meu GitHub, vou clicar aqui em New e vou clicar aqui, ó. Vou selecionar eu como owner, né, que eu vou ser o dono do repositório, e vou escrever ele como repositório, tracinho de, tracinho teste, tá? Aqui, ó, eu posso colocar uma descrição sobre esse repositório, sobre do que ele se trata, ele é opcional, então eu vou deixar em branco aqui. E aqui eu defino se eu quero que o repositório seja público ou privado. Qual que é a diferença de público e privado? Quando eu coloco ele público, qualquer pessoa que tenha o URL desse repositório consegue entrar nele e ver tudo que você está fazendo ali daquele repositório.
Então ele consegue ver o seu código, consegue inclusive copiar o seu código para ele, baixar o seu código para ele continuar alterando. Então isso é um repositório público. E o privado não. O privado ele já serve para você pegar o seu código e deixar ele privado ali, ninguém tem acesso a ele, só você. Ou se você pegar uma pessoa e adicionar nesse projeto, você pode adicionar um colaborador. Aí o que acontece? Você tem acesso e esse colaborador também tem acesso. E você consegue dar nível de permissões para ele e tudo, mas não é o nosso foco aqui, porque o nosso foco por enquanto é só entender mais. E o repositório privado é o que as pessoas usam nas empresas. As empresas elas têm os seus projetos e o repositório deles estão privados. Então, você só consegue acessar quando você é contratado numa empresa, quando eles te adicionam como um colaborador nesse repositório, aí você consegue ter acesso a ele para você acessar os arquivos e poder trabalhar, tá? Mas também não é o nosso foco aqui por enquanto, tá? Eu vou deixar esse repositório aqui como público. E aqui, ó, ele está pedindo para mim, ó, ao inicializar o repositório com, ele está perguntando se eu quero adicionar um arquivo que chama readme, que é sobre projeto, né? Se eu quiser colocar uma informação, é um arquivo de texto que a gente utiliza Markdown dentro dele. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar para adicionar um arquivo de read. Na verdade, não, eu vou deixar sem. Vou deixar sem adicionar porque, como a gente já tem um repositório criado na nossa máquina, eu não quero criar algo a mais. Vamos esperar, vamos supor que a gente já tivesse esse arquivo lá. Vou deixar em branco aqui por enquanto, tá? Aqui, gitignore é um arquivo que depois eu explico mais detalhes sobre ele. Eu vou deixar em branco aqui por enquanto também. License eu vou deixar como... Vou deixar none aqui também por enquanto, mas não vamos mexer nessas coisas não. Vou deixar só como público ali o nome dele. Eu vou clicar aqui ó, em criar repositório. Beleza. Ele criou um repositório para mim, ó, se vocês analisarem aqui em cima nessa URL, ó, vocês vão... Deixa eu pôr meu quadradinho aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão ver que ele criou ali, ó lá, repositório de teste, inclusive está com aquela flagzinha na frente como público. Ou seja, esse repositório a partir de agora ele é acessível por qualquer pessoa, tá? Então, beleza. E aqui embaixo, ó, ele me dá um passo a passo do que eu preciso fazer para tornar esse repositório, para vincular o meu repositório local com o meu repositório em nuvens, tá? Então, beleza. E o que a gente vai fazer aqui por enquanto? Ó, então, se eu vim aqui no meu ScaleDraw, eu já tenho o meu repositório criado. Eu vou fazer até um checkzinho maroto. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Fazer aqui. E agora eu vou puxar uma outra setinha. Opa! Vou puxar uma outra setinha para cá. Pronto. Ó, que bonito que ficou. Então, a gente já criou o nosso repositório. E agora eu preciso vincular o meu repositório. Então, eu vou colocar uma outra setinha aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Vou colocar um outro quadradinho. O que eu preciso fazer aqui, ó? Vincular com o R de repositório local, tá? Então, eu vou vincular com o meu repositório local. E como que eu vinculo com o meu repositório local? Ele tem alguns comandos que eu preciso realizar aqui, tá? Que vocês viram ali. Eu preciso fazer alguns comandos. Vou colocar aqui em cima, ó. E quais comandos são esses? São exatamente esses aqui embaixo, ó. Tá? Aqui, ó, ele está pedindo para mim, ó, que o meu primeiro comando, eu posso copiar ele aqui, ó, que é rodar esse echo para criar um arquivo que se chama readme.md e dentro desse arquivo readme.md ele vai colocar essa linha aqui, ó. Então vamos fazer isso aqui só para ver isso acontecendo, tá? Eu venho aqui no meu projeto, vou dar um clear, vou colar, simplesmente colar aquele comando lá e vou dar um enter aqui, ó. Quando eu dei um enter, ó, repara que aqui do lado, ó, ele acabou de fazer isso, ó, ele criou um arquivo que chama readme.md e dentro desse arquivo readme, ó, ele colocou exatamente aquela linha de texto que tinha lá. Então, tá aqui, ó, linha de texto daquele arquivo lá, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, a primeira linha a gente já fez. A segunda linha, ó, ele pede para eu fazer um git init. Eu vou copiar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Vou ali, ó, vou limpar novamente aqui, ó. E vou colar o git init aqui. Simplesmente vou dar um enter. Ó. O que ele fez? Ó? Toma cuidado nesse momento aqui, ó, porque ó, esse repositório que a gente tinha criado, ele já tinha o git inicializado. Vocês lembram que a gente deu lá no começo dele um git init? Então ele inicializou um projeto lá. E como ele inicializou um projeto lá, se eu vim aqui ó, e rodar de novo o git init novamente, ó, ele está falando aqui para mim, ó, ele reinicializou o repositório existente com o comando .git, tá? Então ele reinicializou, tá? Então se eu rodar aqui de novo agora, ó, git log, eu tenho aqui o meu commit inicial, tá? Então se por acaso vocês forem tentar rodar esse comando, ele der algum conflito, alguma coisa falando que já existe por algum motivo, então é por isso, porque você já tem o repositório iniciado na sua máquina aí, tá? E aqui, ó,
ele está pedindo para a gente adicionar aquele comandinho que a gente viu na última aula também. Se você não sabe que comando é esse, ó, cardzinho, dá uma olhada ali em cima. Aqui, ó, card aqui. Dá uma olhada aí na última aula que você vai ver sobre ele, tá? Ele está pedindo para a gente rodar esse comando aqui, ó lá, git add. Lembra que na última aula a gente rodou o comando git, deixa eu apertar a letra Q para sair aqui. A gente rodou o comando git add, aí aqui a gente colocou teste.txt, que a gente adicionava aquele arquivinho de teste ali na stage area, né? Só que aqui ele está pedindo para a gente adicionar o arquivo readme.md, que é aquele outro arquivo que tem ali. Só que a gente aprendeu que para otimizar aqui, ó, a gente põe um git add ponto. Porque o que acontece? Quando eu dou o comando git add ponto, eu adiciono tudo que existe como modificação no meu projeto. Ali, por enquanto, eu tenho só o arquivo readme.md. Mas vamos supor, se eu tivesse 10 arquivos ali para não ficar adicionando um por um manual com o nome dele, eu coloco um git add ponto que ele pega e adiciona todo mundo. Então eu vou dar um enter aqui, ó. E ele acabou de adicionar o meu arquivo para minha stage area. Então tá até aqui, ó, ele até mudou a letrinha ali, ó. Então ele acabou de adicionar esse arquivo. Show! Então vamos ver lá o que mais que ele pede, ó. Então eu já fiz o git add aqui, ó. E aqui ele está pedindo para a gente fazer um commit, né? Que é para a gente já criar a nossa primeira versão. Lembra que quando a gente dá um commit, a gente está criando a versão e está dando uma informação para ele, né? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Git commit -m e vou colocar aqui, ó. A lei está sugerindo como first commit, né? Initial commit. Eu vou colocar aqui, ó. Inicializando o repositório com o local, certo? Vou dar um enter aqui. Ele já deu aqui para mim que teve um arquivo modificado e um arquivo inserido. Então, ele deu certo aqui, certo? Eu aconselho vocês sempre utilizaram o git log para ver o que está acontecendo. Então, se eu apertar aqui, ó, rodar o comando git status, para verificar como está o status atual do meu projeto, ele não pode exibir nada, ó. Então, lá, not in commit, né? Not into commit. Então, não tenho nada para commitar. Então, até aqui, nosso rolê foi feito e está tudo bem. E aqui, ó, agora o próximo comando que ele pede aqui, ó, é um git branch main. O que é o git branch main? Se vocês olharem no nosso projeto, ó, a gente está utilizando a branch master. Então ele está falando que a branch principal do nosso projeto é a master. Ou seja, quando você roda o GitHub local, ele cria automaticamente a master no seu repositório local. Só que o GitHub, a partir de umas versões agora mais recentes, ele modificou. Então agora ele não tem mais a master, ele tem uma que se chama main, que é a mesma coisa, só mudou o nome de main para master. E ele está pedindo exatamente isso para você, ó. Ele está pedindo para você modificar a sua branch para main. Então eu vou rodar esse comandinho aqui. E quando eu vim para cá agora, colar o comandinho aqui e der um enter, olha o que vai acontecer ali embaixo, ó. Ele simplesmente modificou o nome da minha branch de master para main, para ficar exatamente igual o meu repositório que eu tenho em nuvens ali, tá? Então foi só isso que ele fez. E agora aqui que está o pulo do gato, ó. Ele pede para você rodar esse comandinho aqui, ó. Vou copiar ele. O que acontece nesse comando aqui, ó? Ele está falando para é nesse momento que eu vinculo o meu repositório local, tá? O repositório da minha máquina, com o repositório do GitHub. Então eu vou criar o vínculo com ele. E como que eu crio esse vínculo? Ele está falando aqui, ó lá, git remote, ou seja, eu vou adicionar um remote no meu projeto aqui, ó. E qual que é esse remote? Ele me dá uma URL aqui, ó. E se você ver que o URL é essa, ó, é exatamente o URL que tem o nome do meu projeto ali em cima, que foi repositório de teste. Então eu vou vir aqui, ó. Opa! Vou vir aqui no projeto, ó. Eu vou limpar aqui de novo, né? Clear. E vou colar aquele comandinho lá. E vou dar um enter aqui, ó. Enter. Olha lá. Beleza. Aparentemente não teve modificação nenhuma, não teve mudança nenhuma. E eu posso inclusive vir aqui, ó, rodar um comando que chama git remote, acho que é "-v", e dar um enter aqui, ó. Olha lá. Ele mostra para mim, ó, que o remote foi adicionado, ó. Então, olha lá, eu tenho a minha origem, né, que é o de fetch, que é para eu receber arquivo, né? Fetch é quando eu busco algum arquivo, ele já tem a URL do meu repositório do GitHub. E o push, que é para quando eu empurro, para quando eu mando algum arquivo, ele também tem a mesma URL tá ali. Ou seja, deu certo, a gente conseguiu adicionar aqui. E o próximo commit, o próximo comando é esse aqui, ó, git push -u org main. O que ele está fazendo aqui, ó?
Então, o git, né, que é o comando do que a gente está utilizando, né? O push é empurrar. Então, ó, git, empurre para a minha origem main, que é aquilo que a gente modificou de master. Ó, olhando para a câmera errada. O que a gente modificou de master para main. Então, ele está falando, ó, git, empurre para main os arquivos que eu tenho. E esse U aqui, ó, a gente chama ele de upstream. Toda vez que eu vou fazer o primeiro push para o repositório do GitHub, ele vai pedir para eu fazer esse upstream aqui, ó. Tanto que se eu vim aqui, ó, no meu repositório, no meu projeto, né, e digitar só um git push, olha o que acontece. Ele vai dar uma mensagem aqui para mim, ó, que é exatamente aquela mensagem que ele está pedindo para eu rodar ali, ó. Tá vendo lá? Git push --set upstream origin main. Só que ali no GitHub ele deu uma resumida, ele só pediu para dar o git push -u, que ele já engloba tudo esse --set upstream origin main. Então se a gente ver lá, ó, é exatamente o que ele tem aqui, ó. Então eu vou copiar esse comando aqui e eu posso rodar esse comando aqui no meu terminal. Só que para vocês verem que é a mesma coisa, ó, eu vou copiar esse comando que ele deu aqui para mim, ó. Vou copiar, vou vir aqui, ó, eu vou colar ele ali. Você vê que é exatamente a mesma coisa. Vou dar um Enter aqui agora para eu confirmar esse comando. E olha o que ele fez nesse exato momento aqui, ó. Tem muita informação aqui, ó. Ó, então ele enumerou os arquivos que eu tinha, ele viu o que eu tinha que mandar aqui, ó, só que vocês vão ver que está 6/6, é porque ele cria alguns arquivos ocultos ali, então ele manda também. Aqui ele comprimiu os arquivos, ele escreveu os arquivos e viu que é um total ali, e ele está falando aqui, ó, que ele mandou para, né, o GitHub, lá, programador Emerson / repositório de teste. Ele criou uma branch nova que se chama main ali, ó, ele está mandando para essa branch nova e enviou o arquivo. Mas como é que a gente sabe se isso deu certo ou não? Se eu vim aqui no meu GitHub agora, eu simplesmente vou dar um F5 aqui, ó, vou atualizar a página. Aí, e olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho exatamente os mesmos arquivos que eu tinha ali no meu GitHub. Que eu tinha não, que eu tenho, né? Então eu tenho aqui, ó, dois arquivos, ó, um que é o README, que está escrito lá, repositório de teste, que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Se eu abrir ele aqui, ó, vou clicar nele, ó. Então eu tenho aqui, ó, repositório de teste. E o outro arquivo que eu tenho aqui, ó, ele está com um arquivo em branco de teste, né? Porque eu apaguei lá, para vocês verem o que vai acontecer, ó. Então eu apaguei aqui, e beleza, é isso que ele tem. E se eu vim aqui agora no meu repositório aqui, ó, eu vou rodar um clear para apagar tudo e vou rodar um git log. Vou dar um enter aqui, ó. Ó o que ele tem para mim, ó. Ele tem um commit, né? Ele tem um histórico aqui para mim, ó, dizendo que ela inicializando o repositório com o local, que foi o último commit que a gente fez, e eu tinha um commit inicial, que lembra que eu falei para vocês que eu tinha apagado tudo que a gente tinha feito e deixei só um commit inicial? Ele tem aqui. E se você reparar aqui, ó, é exatamente o que ele tem aqui, ó. Ele tem um histórico aqui, ó lá, inicializando o repositório com o local. O que faz parte desse commit aqui, ó? É esse arquivo readme, tá vendo? Por isso que ele está com essa mensagem só na frente dele. E eu tenho outro que era o commit inicial, tá? Que ele está sendo referenciado somente com aquele arquivo de teste. E aqui do lado ele mostra para mim há quanto tempo foi feito. No caso, esse aqui foi feito há 6 minutos atrás e esse daqui foi feito há 22 minutos atrás. Ou seja, eu acabei de vincular o meu repositório local com o meu repositório do GitHub, tá? E olha que legal o que acontece aqui agora. Se eu vim aqui no meu projeto agora, eu vou rodar um clear, eu vou pegar um arquivo meu aqui agora, ó, e vou escrever nele aqui, ó. Modifiquei meu arquivo localmente e vou salvar. O fluxo continua o mesmo que você viu na última aula, tá? Então ele tem aqui, ó lá, tá falando que eu tenho um arquivo modificado, tanto que se eu rodar aqui, ó, um git log, ele mostra os meus commits ali normal, e se eu rodar um git status, vou dar um enter, ó, então ele fala aqui para mim, ó, que eu tenho um arquivo modificado aqui, tá? Que é o arquivo de teste. Então, como a gente já sabe, eu vou fazer um git add espaço ponto para adicionar todo mundo ali. Eu sei que tem um arquivo só, mas vou adicionar todo mundo. E vou adicionar um commit agora, ó. Git commit -m e vou colocar uma mensagem para esse arquivo, ó. Vou colocar aqui, ó. Modifiquei o arquivo de texto teste.txt. Só colocar essa mensagem na minha versão ali para saber o que aconteceu. Olha lá, acabei de adicionar o arquivo,
vou dar um clear aqui, vou rodar um git log e olha o que aconteceu. Eu tenho aqui, ó, modifiquei o arquivo de texto teste.txt. Beleza. Aí nesse momento você me pergunta, beleza, se eu estou vinculado com o GitHub agora, então eu modifiquei o arquivo aqui, ele refletiu lá? Vamos ver? Se eu vim aqui no meu GitHub, eu vou atualizar ele aqui para ver se teve alguma modificação, ó. E não teve modificação nenhuma. Mas para que serviu então? Se eu modifiquei e se ele não criou esse vínculo? Aí agora você vai aprender aquele comandinho, um comandinho novo aqui, ó, que a gente vai utilizar. Comandinho novo não, porque a gente acabou já utilizando ele, mas agora eu vou entrar com ele mais a fundo aqui, o que ele faz, tá? Então eu vou rodar um clear aqui agora. E lembra aquele comando que a gente deu lá que chamava git push -u orange main, que é quando eu faço o meu primeiro push quando eu estou num projeto? Toda vez agora que eu quiser mandar os meus arquivos para o GitHub, eu uso esse comando agora, que é o git push. Só que agora, por eu já ter feito isso uma vez, eu não preciso escrever de novo "-u orange main". Eu só rodo um git push aqui normalmente. Olha o que acontece, ó. Vou dar um enter aqui. Olha lá. O que ele fez? Ó, ele acabou de pegar os meus arquivos, né? Ele empacotou meus arquivos e enviou para o GitHub. Tanto que se eu vim agora aqui no meu GitHub, ó, por enquanto nada, mas se eu atualizar aqui agora, olha o que acontece. Ó, apareceu aqui para mim, ó. Olha aqui. Modifiquei o arquivo de texto teste.txt. E ele está falando aqui também, ó, que foi há 1 minuto atrás, que foi o que a gente acabou de modificar. E agora, se eu abrir esse meu arquivo, ó, ele tem aqui para mim o texto que eu coloquei lá. Ó. Modifiquei meu arquivo localmente, que foi exatamente o que aconteceu ali para mim, tá? Então aqui, ó, você já aprendeu então como que você faz. A gente vinculou o repositório lá, a gente modificou um arquivo e a gente entendeu que a gente consegue prover esse arquivo para todo mundo, tá? E agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mostrar que existe 2 formas de você criar um repositório e vincular ele com a sua máquina local. Por enquanto aqui, vamos encerrar esse repositório aqui para a gente entender como que foi feito, né? Eu criei o arquivo, mandei e até então beleza, agora eu já entendi como que ele faz. Mas agora a gente já vai criar o repositório que a gente vai usar em aulas, tá? E o que eu vou fazer para isso acontecer? Ó? Eu vou vir aqui, vou excluir esse repositório que a gente tem aqui agora, ó. Vou vir aqui no meu repositório de teste, para vocês verem que existe uma segunda forma de fazer o repositório também, vincular ele com o local. Eu vou vir aqui em Settings e vou lá embaixo e vou excluir esse repositório. Delete this repository. Aí ele pede para você confirmar, para você ter certeza, porque isso aqui é irreversível. Se você rodar aí, se você tivesse alguma coisa importante, tchau, você vai perder. Então lá, eu entendo as consequências e vou deletar esse repositório. Então, vou deletar, ele vai pedir uma senha aqui para mim. Adoro quando a senha está salva, eu só venho aqui e confirmo. Então beleza, ó, repositório foi deletado com sucesso. Na minha máquina, ele ainda encontra aqui, ó, ainda tenho ele aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse repositório aqui também. Beleza, ó, eu vou abrir aqui o pastinha que tem aqui no meu projeto, eu vou excluir ela aqui também, porque a gente não vai utilizar ele mais por enquanto, tá? Então ele tá aqui, ó, .git, eu não tenho mais nada, vou voltar aqui agora, ó, tranquilo, vou organizar por nome aqui que eu tenho toque, senão ele fica desorganizado ali e me pega, ó. Então tá uma pastinha de git aqui, ó. E como que é a segunda forma que a gente cria um repositório ali, ó? Eu vou vir aqui, ó, eu vou criar aqui, mesma coisa, ó. Vou selecionar aqui que eu sou o dono do repositório, vou colocar aqui, ó, curso, aulas, YouTube. Tá? Que é o que a gente está fazendo ali, ó. Vou colocar ele como público também. Nesse caso aqui, ó, eu vou adicionar um arquivo README porque eu estou criando um repositório do zero. Veja que eu não tenho nada na minha máquina, eu vou criar um repositório do zero, tá? Vou vir aqui, ó, não vou utilizar esse template de gitignore aqui por enquanto, vou colocar ele com uma licença, acho que é MIT, se não me engano, ó, que é uma licença gratuita e pública, aberta para todo mundo. Vou deixar esse repositório aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, Create Repository. E você vai ver que ele vai fazer diferente, ó. Aqui nesse caso agora, por eu ter adicionado o arquivo do readme.md, ele já criou um repositório e já adicionou aquele arquivo para mim. Eu não precisei fazer aquele passo git init, git commit, como commit inicial e tal. Porque esse repositório aqui ele já existe agora, tá? Então ele tem aqui para mim. E agora eu vou vincular ele num repositório para mim lá no meu GitHub, no meu local. Eu vou criar esse repositório aqui, ó.
Aí vem uma diferença, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar uma pastinha nova e vou chamar ela de GitHub. Ou melhor, projeto aulas. Projeto aulas, tá bom. E o que eu vou fazer? Ó, eu vou abrir essa pasta aqui, ó, com um terminal, tá? Deixa ele carregar, beleza, abri ele com o terminal. Vou deixar aqui de ladinho, ó. E agora, existe um outro comando que vocês vão aprender. Você vem aqui, ó, clica aqui, copia essa URL que ele vai prover aqui para você, ó. Eu vou copiar ela aqui, olha lá, copiado. Vou vir aqui no meu terminal agora. E o outro comandinho, ele se chama clone. Então, eu vou fazer assim, ó, git clone, espaço, e vou colar aquela URL que eu acabei de copiar de lá. Eu vou dar um enter aqui, ó. Olha lá, clonando. Beleza, terminou de fazer o clone. Se eu olhar aqui dentro daquela pastinha que eu acabei de criar agora, ó, que é o projeto aulas, olha o que ele vai ter aqui, ó. Curso aulas YouTube, que é o nome do repositório que a gente acabou de criar. E dentro dele, ó, eu tenho o arquivo de licença, que foi aquele que a gente adicionou, e eu tenho o arquivo readme.md. Se a gente olhar no repositório, ó, é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho exatamente os dois arquivos. Que a partir de agora, eu vou até inclusive fechar essa pastinha aqui, ó. Vou fechar esse terminal aqui também. Vou vir no meu Visual Studio Code, ó, você vai ver que ele deu um vermelhinho ali, porque ainda estava aberto com o projeto anterior que a gente excluiu a pasta. Eu vou fechar ele aqui então. Vou abrir a pastinha novamente aqui, ó. Aqui, ó, abri a pastinha. Vou vir aqui no projeto aula, curso aulas do YouTube que a gente estava. Vou clicar com o botão direito aqui, ó, só para adicionar ele no VS Code. Vou abrir aqui pelo terminal, vou colocar code espaço ponto, vou dar um enter, ele vai abrir o meu VS Code para mim, ó. E vou lá, eu tenho o arquivo aberto aqui, ó. Eu vou fechar essa pastinha que eu não vou usar mais, espero, né, que toda hora eu tenho que ficar vindo abrir. Então eu tenho aqui meus dois arquivos, que no meu readme.md, ó, ele já carrega aqui para mim qual é a linha que eu tenho lá dentro. E se eu olhar aqui, ó, abrir o readme.md, ó, é exatamente o que ele tem aqui, ó. Tenho aquela linha lá, tá? E eu tenho um arquivo de licença, que não vem ao caso aqui, é só falando sobre o arquivo de licença que foi inserido lá. Tranquilo? E tá vinculado. Então agora eu não preciso mais fazer aquele git init, git commit. Por quê? Porque isso o GitHub já fez para mim, já disponibilizou aquele repositório, eu simplesmente clonei, a partir dali eu já tenho aquele vínculo. Tanto que se eu vim aqui, ó, deixa eu fechar aqui, ó, se eu vim aqui no meu terminal e rodar aquele comando que eu tinha rodado no outro lá, ó, que é o git remote -v, para a gente ver quais a ligação que ele tem, ó, ele já tem até aqui para mim, ó, exatamente aqui, ó, lá, curso aulas youtube.git, que é aquela URL que a gente vai submeter os arquivos para que ele suba para o remoto, para que ele tenha lá, que é exatamente a URL que eu tenho aqui em cima, ó. E agora ele já está vinculado, eu posso simplesmente vir aqui, ó, vou pegar esse meu arquivo do YouTube, ó, curso aulas YouTube, modifiquei. Opa. Vou salvar. O fluxo agora continua exatamente o mesmo, ó. Ele tem um arquivo modificado. Se eu rodar aqui é um git status, ó, eu tenho um arquivo modificado que está em vermelhinho aqui para mim. E agora eu vou seguir aquele rito normal. Git add espaço ponto, adicionei o arquivo, git commit -m e vou colocar aqui, ó, minha primeira modificação. Vou dar um enter aqui, ó, adicionei no meu stage area, só que aqui aconteceu, ó, se eu atualizar aqui, ele ainda não veio para cá. Por que que ele não veio? Por quê? Por quê? Exatamente, faltou o git push. Então eu vou vir aqui, ó, vou rodar um clear e vou agora git push. Mas aí agora eu te pergunto, eu preciso colocar aquele upstream menos org main que eu fiz da primeira vez lá? Sim ou não? Responde aí, comenta aqui, ó. Nesse momento, eu preciso sim ou não? Vamos ver se você acerta. A resposta é não, porque como eu já criei esse repositório lá no GitHub e clonei ele para minha máquina, todo aquele fluxo inicial que a gente já fez, ele já realizou para mim, já está completo aqui. Então agora basta eu simplesmente vir aqui e rodar um git push. Então vou dar um enter aqui, ó, git push. Olha lá, ele subiu essas modificações que eu acabei de fazer aqui,
Tanto que se eu vim aqui agora, eu vou atualizar, ó, ele está como initial commit. Eu atualizei esse arquivo readme.md aqui, ó. Quando eu atualizar aqui, ó, o que vai acontecer? Olha lá. Ele já tem o commit aqui nessa coluna do meio, olha lá, que foi a minha primeira modificação. Ele tem que eu modifiquei o arquivo readme.md. Então eu tenho aqui, ó, olha lá, aulas do YouTube modifiquei, foi exatamente o que eu acabei de fazer agora. E ele tem aqui também, ó, opa, ele tem aqui, ó, que foi há 1 minuto atrás. Mas olha que interessante, outra coisa que a gente consegue fazer aqui no GitHub, e por que que faz tanto sentido, ó. Se você reparar, quando eu passar o meu mouse aqui em cima, ó, isso aqui é um link, esse commit que eu acabei de fazer, certo? E olha o que acontece se eu clicar sobre ele, ó. Ó, ele mostra aqui para mim, ó, se você reparar, deixa eu marcar com um quadradinho, ó. Ele tem uma linha em vermelho e depois ele tem uma sequência aqui, ó, uma linha em verde. Mas não é que ele tem uma linha em vermelho e uma linha em verde, é que ele tem uma divisão aqui no meio. Esse lado aqui, ó, é como o seu arquivo era antes da modificação. E aqui ele mostra como que o seu arquivo ficou depois da modificação. Então aqui, ó, em vermelho, ele está falando para mim, ó, que antes eu tinha esse texto aqui, ó, curso aula YouTube. E aqui agora, ó, eu já tenho curso aulas de YouTube, modifiquei. Então, com esse histórico que ele cria aqui no GitHub, você consegue ver exatamente como o arquivo era antes e como que ele ficou depois. Tanto que se eu vim aqui agora novamente, ó, eu vou vir aqui, ó, eu vou apagar esse texto aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, estou assistindo a aula do professor Saturnino. Vou colocar uma hashtag ali no começo para ele ser markdown para ele ficar maior. Ó, eu vou salvar aqui. Ele deu modificação ali para mim. Eu vou vir aqui de novo, ó, git add espaço ponto. Ele adicionou no meu stage area. Vou colocar um commit agora, ó, git commit -m. E vou colocar aqui, ó, modifiquei o texto novamente. Confirmei com Enter. Vou dar um clear para ele limpar aquela bagunça ali. E vou agora só rodar um git push. Por que git push? Porque eu preciso subir meus arquivos para o GitHub. Porque até então ele só está local aqui na minha máquina. Então quando eu dou git push eu mando ele para lá. Vou dar um Enter aqui, ó. Beleza, foi. Se eu vim aqui agora, ó, eu vou voltar lá no início da minha pasta. Eu vou clicar aqui, ó, curso aulas YouTube. Ó, modifiquei o texto novamente. Então tem um commit aqui, ó, ele tá falando que esse commit aqui, ó, eu realizei ele now, ele foi agora. Então o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse commit novamente, ele vai abrir de novo, ó. Aí ele mostrou aqui para mim, ó, qual que é o texto anterior que tinha ali, ó, lá. Curso aulas YouTube modifiquei, que era antes de eu dar o meu push, é o que eu tinha no meu local aqui. E agora aqui, ó, estou assistindo a aula do professor Saturnino, que foi o que eu acabei de modificar. Ou seja, eu consigo agora ter esse histórico de tudo que eu estou fazendo aqui. Beleza? Então, vamos atualizar o nosso ScaleDraw aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui agora, ó? Eu tenho agora, eu já vinculei com o meu repositório local. E agora eu tenho ali uma branch, que é a minha branch principal do projeto, que não é mais master. Eu vou até colocar aqui, ó. Master. Ele virou o main, tá? Então agora ele virou o main. Então eu já estou com o meu repositório totalmente vinculado e eu consigo fazer modificações aqui agora, beleza? Então, até esse ponto era isso que eu queria mostrar. Se você ficou com alguma dúvida até o que foi feito aqui, volta ao vídeo e assiste de novo. Não continua a partir de agora, tá? Volta para você ter certeza do que está acontecendo aqui. Porque aqui agora a gente vai agora passar para uns outros conceitos que agora que a gente trabalhando em equipe, trabalhando em mais pessoas, tá? Então, mais uma vez, volta aí se você não entendeu. Eu vou vir aqui agora então, ó, clear. Vou fechar aqui, beleza? Tenho o meu arquivo normal vinculado e agora eu vou passar alguns conceitos para vocês. E, geralmente, quando você vai trabalhar numa empresa, a branch main, ela é uma branch que ela é bloqueada. Você não consegue simplesmente fazer o que a gente está fazendo aqui. Aqui, por enquanto, eu estou alterando meus arquivos na main e estou dando um push, ele está indo como se estivesse em produção já. É como se ele já estivesse funcionando. Isso aqui, geralmente, quem faz é uma pessoa com uma senioridade maior dentro da empresa. É ela que é responsável por fazer esse fluxo de fazer o merge com a branch principal. Vai ficar mais claro daqui a pouco.
Mas o que é o cenário que acontece na vida real? Quando você está numa empresa, você tem um projeto principal, você está na branch main, e a partir da branch main, você cria uma branch para você, que é o que a gente fez exatamente na aula passada. Lembra que a gente tinha a branch Emerson e a branch fulano? A partir de agora, a gente cria uma branch para a gente, tá? Por quê? Porque aí eu não tenho o perigo de alterar alguma coisa na branch main, que é a branch principal. Eu faço as alterações somente na minha branch e segue um fluxo agora diferente para fazer esse merge aí, tá? Que eu vou explicar aqui para vocês. O que eu vou fazer para exemplificar? Eu vou fazer um cenário hipotético aqui que eu tenho um programador que se chama Emerson e um programador que se chama Saturnino, tá? Tenho dois aqui. E nós dois vamos trabalhar com o código legado da branch main. Por que eu falo legado? Quando eu crio uma branch a partir da branch main, eu pego tudo que a branch main tem e crio uma nova. Ou seja, eu pego todos os arquivos daquela branch principal e jogo para a minha branch que eu vou atualizar, que eu vou trabalhar. E assim funciona. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar um git checkout -b, porque -b é uma flag que eu uso -b que é de branch, que eu vou criar uma branch nova. E como que eu vou chamar essa branch? Ó, eu vou chamar ela de branch Emerson, tá? Vou dar um enter aqui. Ó, beleza, ele criou aqui para mim a branch Emerson. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, tá aqui, branch Emerson. O que eu vou fazer também, ó? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou agora rodar um git checkout e eu vou para a branch main, que é a branch principal. Então, git checkout main. Não preciso do "-b", por quê? Porque eu não estou criando a branch main, porque a branch main já existe. Eu simplesmente quero ir para ela. Tanto que se eu rodar aqui, ó, "-b" para main e der um enter, olha o que vai acontecer. Opa, faltou meu enter aqui. Ah, beleza, olha lá. Ó, eu não consigo, ó, ele está falando que tem um erro fatal aqui, ó, porque a branch main ela já existe, então eu não posso criar de novo uma branch main. Então já vai uma segurança aqui, que eu não consigo sobrescrever ela. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu simplesmente vou rodar o comando git checkout main, porque eu vou navegar para aquela branch lá, tá? Então, voltei. Aqui embaixo ele já saiu daqui para mim. Olha lá, não estou mais na git, na branch Emerson, eu estou na branch main. E a partir daqui eu vou criar uma segunda branch também. Desculpa pelas tossidinhas aí, viu, gente? Pelo amor. Então, vou fazer, ó, git checkout -b, e eu vou chamar ela de branch, Saturnino. Então, enter, confirmei. Ele alterou ali embaixo para mim, então vocês podem verificar que aqui embaixo mudou lá para branch Saturnino. Beleza. Vou dar um clear aqui para limpar aquele monte de letrinha ali. Então, nesse momento, ó, deixa eu ir lá no nosso ScaleDraw. O que a gente tem aqui? Ó? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Mais para cima aqui. O que eu tenho aqui agora? Ó? Da minha branch main, eu tenho uma branch nova, que se chama agora... Deixa eu ir para cá, ó. Aqui, ó lá, se chama branch-emerson. E eu tenho uma outra branch aqui desse outro lado também, que eu criei uma ramificação nova para ela aqui também, que ela se chama branch-saturnino. E é válido lembrar que tudo que eu tinha na minha main, eu tenho na branch Saturnino e também tenho na branch Emerson, porque eu herdei tudo que eu tinha lá, tá? Então, a partir de agora, eu consigo trabalhar em branches simultâneas, né? Cada programador trabalha na sua branch, sem afetar a branch main, e beleza, não temos problema nenhum. Então, vamos num cenário aqui, ó. Vamos supor que essa branch Saturnino, eu precisaria criar, vamos supor que estou no projeto de desenvolvimento, eu vou criar um footer para a minha aplicação, né, que é um rodapé. Então vamos lá, eu teria aqui, ó, uma pastinha, vamos chamar ela de components, tá? Que eu vou criar um componente ali que tenha que tenha um arquivo ali dentro. E dentro dessa minha pastinha componentes, ó, eu vou criar um arquivo, eu vou chamar ele de footer.txt, tá? Não importa a extensão aqui, que é só para ilustrar. Então, eu estou criando um arquivo que chama footer.txt e vou colocar aqui, ó, imagine um footer. Tá? Então, imagina aí um footer. E o que eu estou fazendo aqui nesse momento? Ó, eu tenho agora um arquivo que eu preciso
fazer o upstream dele, né? Eu preciso, que está untracked aqui, que eu preciso traquear ele, que eu preciso rastrear ele. E como que eu faço aqui? A gente já viu. Depois que eu trabalhei nesse arquivo, vamos imaginar que eu já tivesse feito o footer aqui, ó. Imagina um footer aí está trabalhado, eu terminei o meu footer, então o que eu vou fazer aqui, ó? Git add espaço ponto, vou adicionar ele na minha stage area e vou realizar um commit aqui, ó. Git commit -m e vou colocar aqui, ó. Terminei o footer, tá? Terminei o footer, beleza? Se eu vim no meu GitHub aqui agora, ó, vou dar um F5 aqui, ó. Opa, vou voltar na principal. Ó, nenhuma modificação aqui para mim, ó. Não tem aquela pastinha que eu acabei de criar de components lá. Tanto que eu venho aqui na minha branch, ó, eu só tenho uma branch que se chama main, não tem mais nada. E agora eu preciso fazer o fluxo novamente aqui, ó. Eu preciso mandar isso lá para o meu GitHub. Só que agora, se eu colocar aqui, ó, git push, como eu mostrei para vocês e dar um enter normal, ele vai falar que eu preciso fazer o upstream agora dessa branch aqui, ó. Por quê? Porque ela ainda não existe lá. Ela existe só na minha máquina local. Então, toda vez que eu vou submeter algo para o GitHub que ainda não exista lá, que for a primeira vez, lembra? Eu preciso rodar aquele comandinho que ele está aparecendo ali para mim, ó. Eu vou simplesmente aqui, ó, vou copiar ele aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, para não precisar digitar. E vou colar ele aqui, ó, e vou dar um Enter. Olha o que vai acontecer, beleza? Ele subiu meu arquivo para o GitHub, tá? Então, eu posso até atualizar ele aqui, ó. Faz de conta que você não viu aquela mensagem na tela ali por enquanto. Mas olha o que acontece. Eu ainda não tenho aquela pastinha ali, ó. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho uma pastinha que se chama Components, e dentro dela eu tenho um footer, só que aqui eu ainda não tenho. Por que eu não tenho ainda, se eu acabei de subir para o GitHub? Lembra que eu falei para vocês que a mágica do GitHub é isso? Que eu consigo trabalhar em arquivos separados, em branches separados, sem afetar a branch principal? Olha que interessante. Agora, se eu clicar nesse seletor aqui, ó, olha o que aparece aqui para mim agora, ó. Ele aparece aqui para mim, ó, branch Saturnino. Se eu vim aqui na branch Saturnino, eu vou clicar nela, ó. Na branch Saturnino, eu tenho agora, ó. Eu tenho a minha pastinha Components, e dentro dela eu tenho o meu footer.txt, ó. Imagine um footer, que é exatamente o que eu fiz lá. Então, vou voltar ali novamente, ó. Na minha branch principal, não tem nada. Porém, eu tenho uma branch só que se chama branch Saturnino, tá? E nessa branch Saturnino tem as alterações que eu fiz ali. Beleza. Ignora esse pull request aqui por enquanto, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu terminei a minha parte da minha tarefa que eu tinha na empresa aqui, eu terminei o meu footer, beleza? Vamos lá para a branch do Emerson para ver o que está rolando lá. Então vou aqui, ó, git checkout, como chama? Chama branch tracinho Saturnino, não, Saturnino é que eu tô, é Emerson, ó, branch Emerson, isso. Vou dar um enter aqui, ó, eu fui para aquela branch minha lá. E olha aqui o que ele apareceu para mim, ó. Repara aqui em cima, ó, que o meu arquivo estava aberto enquanto que eu mudei, e ele já fez um taxado ali em vermelho. Por que ele está falando? Ele está falando que esse arquivo não existe ali, ó. Então eu vou até fechar ele aqui, ó, que ele realmente não existe, tá? Porque eu mudei a minha branch, eu estava na branch Saturnino, agora eu fui para a branch Emerson, e na branch Emerson não existe aquilo lá. Na minha branch Emerson, pode ver que eu também não tenho aquilo ali, tá? E vamos supor então que agora aqui nessa branch que eu estou trabalhando, ó, eu vou criar uma pastinha nova aqui, ó. Eu vou criar uma pastinha que se chama Helpers, tá? E eu estou trabalhando em outra coisa completamente diferente. O Saturnino estava trabalhando numa branch de components, ele estava criando um componente lá, e eu estou trabalhando numa branch Helper que eu vou criar uma função aqui. Então vamos supor aqui, ó, function.txt, tá? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Imagine uma função. Beleza, vou salvar aqui, beleza, tudo que a gente já fez normal. Vou lá no meu GitHub, como vocês já viram, ó, isso não vai existir aqui na branch principal, ó, não tem nem a components que o Saturnino está trabalhando e nem a helpers que eu estou trabalhando. E aqui, por enquanto, só tem a branch Saturnino, tá? Eu quero prover isso no meu GitHub, eu quero subir isso para lá também. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Git add espaço ponto, vou dar um enter, git commit -m e vou colocar aqui, ó, função helper criada. Vou dar um enter aqui.
Ah, eu acho que eu digitei errado. Ah, digitei errado, ó. Digitei git commit, não é git commit. É, o legal do git é que ele até te ajuda aqui, ó. Ele tá falando que eu digitei o comando errado, ó. Ele tá falando que tem um comando similar, ó. E ele tá falando que o comando similar é commit, não é commit aqui, né? Aí fica difícil, né? Então vamos lá. Git commit -m e vou colocar aqui, ó. Terminei a função no helpers. No helpers, tá? Vou dar um enter aqui agora. Agora, beleza. Está somente local, ainda não foi para o GitHub. E aqui a mesma coisa. Ó, vou dar um git push. Ele vai dar aquela mensagem lá para mim que eu preciso fazer o upstream. Olha lá, tá vendo? Porque ela ainda não existe lá no GitHub. Então ele vai passar a existir a partir do momento que eu rodar esse comando aqui, ó. Então vou rodar esse comando aqui para lá. Vou dar um enter. E olha o que vai acontecer. Beleza, subi para o GitHub. Se eu vim aqui agora, ó. Então eu vou ver, eu vou atualizar a página aqui, ó. Ó, então, ó, eu tenho dois pull requests aqui para fazer, que eu já vou falar sobre eles. Mas aqui agora, olha que interessante, ó, ele tem a branch Emerson. Aqui na branch Emerson, ó, eu tenho só a pastinha helpers, eu não tenho a pasta components ainda, porque eu não estou trabalhando nela. E na branch Saturnino, eu tenho só a pastinha components e não tenho a helpers. E na branch main, o que eu tenho? Eu tenho meu código original. A galera está trabalhando ali ainda e eu não tenho informação nova ali ainda. Aí tem formas da gente unir o código. Lembra que quando eu mostrei na aula do Git lá, eu pegava de um repositório local, né, que eu tinha ali, eu fazia um git merge e pegava o nome da branch. Mas imagina que aqui agora eu estou trabalhando e tem uma pessoa trabalhando na China e eu estou trabalhando nos Estados Unidos. A gente está completamente em lugares diferentes. Se eu pegar na minha máquina local e colocar um git merge tentando pegar a branch do Saturnino, se eu tiver na minha branch o Emerson, e tentar fazer um git merge Saturnino, que é para pegar os dados e trazer para mim, isso não vai acontecer. Por quê? Não vai acontecer porque eu não estou na mesma máquina. Então, uma branch existe só no computador de Saturnino e outra branch existe só no computador do Emerson. Então, não tem como eu fazer isso. Para eu fazer isso acontecer, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Imagina que no cenário de empresa, o que aconteceu? Eu sou o Saturnino, eu estava fazendo o footer ali, eu fiz a minha tarefa, fiz o meu commit, joguei para o GitHub. Existe uma pessoa que é responsável por analisar o seu código. Ele não vai simplesmente, quando você sobe ele para o GitHub, eu não posso simplesmente ali fazer o merge dele com a main. Eu, desenvolvedor, eu não vou fazer isso. Quem vai fazer isso é uma pessoa com senioridade maior. O seu código ele passa por um review, que a gente chama de code review. Depois que foi feito o code review, que alguém com uma senioridade maior fala assim, não, tá ok o código do Saturnino, eu posso mandar ele para minha main, ele vai fazer o seguinte, ó. Você como desenvolvedor, ó, eu vou vir aqui, ó, na branch Saturnino, que foi essa que eu estou acabando de falar para vocês, ó, que se o meu código tivesse pronto, eu vou vir aqui nela, eu como desenvolvedor, como eu criei essa branch, o que eu vou fazer, ó? Eu vou clicar aqui, ó, no compare e pull request, tá? Ele vai abrir essa telinha aqui para mim e eu vou colocar um título aqui, ó, sobre o que eu acabei de fazer. Então eu vou colocar aqui, ó, criei um footer para o site XPTO. Cria um footer para o site XPTO. E aqui embaixo, por boas práticas, não é obrigado, mas é legal você colocar, você vai colocar o que você fez aqui, tá? Então vamos supor aqui, ó, vou colocar esse colchetezinho aqui, ó, só para falar que eu fiz alguma coisa. Eu vou falar assim, ó, inserir os botões das mídias sociais. Beleza. O que mais que eu fiz? Eu vou colocar aqui, ó, coloquei um link para entrar em contato pelo e-mail. O que mais que eu fiz? Coloquei mais alguma coisa aqui e assim por diante. Aqui eu descreveria o que aquele meu pull request, o que eu fiz naquela minha tarefa, né? E aqui, ó, eu estou falando que qual é a ação que eu quero fazer, ó? Eu quero pegar esse meu código aqui, ó, então, ó, eu vou deixar assinalado aqui, ó, como primeiro, ó, a branch principal, tá vendo, ó, como base a main, e o que eu quero fazer? Eu quero pegar a minha branch Saturnino e mandar para cá, que é isso que a setinha está fazendo. Então, ou seja, eu estou abrindo uma solicitação, eu estou abrindo uma requisição de pull request, é isso que eu estou fazendo. E quando eu colocar aqui, ó, create pull request, ó, o que vai acontecer? Ó, ele abriu aqui para mim, ó,
E automaticamente, ó, ele criou as coisas que eu fiz ali, tá? E alguma pessoa vai verificar meu código. Como que ela verifica meu código? Se ela vir aqui, ó, em Files Changed, quando ela clica aqui, ó, ela tem aquela mesma verificação que a gente tinha, o que que era anterior e o que que ficou como novo. Aqui no caso como anterior, ó, ele não tem nada, porque é um arquivo novo, ele não tinha a versão anterior. Eu acabei de criar ele. Então ele aparece isso. E aqui ele apareceria o código para mim do que eu fiz, tá? Então eu estaria analisando esse código, ok, então o que o Saturnino fez realmente está tudo certo. Eu viria aqui, ó, Review Changes, e colocaria aqui, ó, um Approve, tá? Como esse código, eu estou no meu usuário e eu estou fazendo o code review, ele não deixou assinalar o approve aqui para mim. Mas se eu estivesse verificando o código de uma outra pessoa, eu veria o approve aqui, eu assinalaria ele e daria um salvar, ou seja, eu aprovei esse código, tá? Depois que eu aprovei esse código, eu posso voltar, como se fosse eu que estivesse avaliando, né? Eu colocaria aqui, ó, merge pull request. O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai fazer exatamente a solicitação que eu pedi lá. Eu pedi para ele pegar o arquivo da branch Saturnino e fazer o merge com a branch main, tá? Então é isso, ele vai pegar o meu arquivo e vai mandar para lá. Então o que acontece agora? Eu vou colocar aqui, ó, merge pull request, ó, confirma o merge. Então eu vou colocar que eu confirmo, ó, confirmei. Eu como senioridade maior. Nesse momento aqui agora, ó, ele já deu uma mensagem aqui para mim, ó. O seu merge foi concluído com sucesso, ou seja, eu mergei ele com a branch principal. E aqui ele está perguntando para mim, ó, se eu vou utilizar essa branch para mais alguma coisa, Saturnino. Você vai utilizar essa branch para mais alguma coisa? Você vai fazer mais alguma modificação nessa branch? No meu caso, não, porque eu já tinha finalizado a minha tarefa. Então aqui ele já dá essa mensagem para mim, ó, delete this branch. Por quê? Porque eu não preciso mais dela. Então, vou clicar aqui, ó, vou deletar essa branch. E beleza. E olha o que acontece aqui agora, ó. Se eu voltar na minha principal, ó, olha o que apareceu aqui agora, ó. Eu estou na minha branch main e agora eu tenho a minha pasta components que o Saturnino criou. Por quê? Porque eu juntei o dele com o meu. Então, a partir de agora, eu tenho essa informação também na minha branch principal. É como se eu tivesse, se o meu projeto estivesse em produção, ele estaria fazendo o deploy para todo mundo que acessa o meu site, né, minha aplicação, ela estaria vendo o que eu tenho ali agora. Então, beleza. Então, a partir de agora, na minha branch main, eu tenho. Só que se eu vim aqui agora, ó, eu estou na branch Saturnino, né? Eu vou voltar para minha branch main aqui, ó. Git checkout main. Eu vou voltar lá. Ó, e só que aqui, ó, olha o que aconteceu agora, ó. Vou dar um clear aqui. Eu estou na minha branch main aqui, só que na minha branch main eu não tenho aquela pastinha de components, mas lá no meu GitHub eu tenho. Então eu vou até atualizar o GitHub aqui, ó. E a pastinha está aqui, mas no meu computador não está. Que bruxaria é essa? Por que não está se eu estou vinculado com um remoto lá? Aí entra mais um comandinho que você vai aprender. Se quando eu faço alguma alteração no meu repositório local, eu quero prover ele para o GitHub, eu uso o comando push, que ou seja, eu empurro os meus arquivos para o GitHub. Então a partir daí o meu GitHub vai ter meus arquivos. E para eu ter esses arquivos no meu repositório, no meu local também, existe um comandinho para eu pegar ele. E qual que é esse comandinho? Se push eu empurro, eu quero pegar, eu uso um comando que chama pull. Então, o que eu faço? Ó, eu venho na branch que eu quero pegar os arquivos atualizados, então muita atenção. Ó, na branch que eu quero os arquivos atualizados, no caso, eu quero os arquivos atualizados da branch main. Então, eu vim para a branch main e vou rodar esse comando aqui, ó, git pull. Simplesmente esse, ó, git pull. E quando eu der o enter aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ó, ele já me deu uma mensagem aqui, ó, que ele adicionou um arquivo aqui para mim, ó, que estava dentro da pasta components, que se chama footer.txt. Então, nesse momento aqui, ó, olha o que aconteceu na minha main. Agora eu tenho o arquivo que o Saturnino criou lá, e eu estou na branch main. Tanto que eu tenho aqui, ó lá, imagine um footer, que é o que ele fez. E aqui, eu tenho também o histórico. Gente, que loucura! Caiu energia aqui, cortou o vídeo. Ainda bem que eu não perdi tudo que eu já tinha gravado para vocês. Mas vamos continuar. Isso é o mal de Airbnb. Às vezes você aluga uns lugares, você chega nos lugares que às vezes, sei lá, você fica tenso que você não sabe o histórico, aqui caiu energia. Mas enfim, foco, tá? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, agora então que eu fiz o merge, né? Que eu peguei o arquivo que estava na branch do Saturnino
e trouxe para branch main, uma coisa que vem aqui também é o histórico dos commits. Então, se eu rodar aqui, ó, git log, e vou dar um enter aqui, ó, então ele mostra aqui para mim, deixa eu até aumentar para ficar maior, para ficar melhor para ver, ó, o que que ele tem, ó. Eu tenho o commit inicial, né, que foi quando eu criei o repositório, ó, minha primeira modificação, que ainda estava na branch main, modifiquei o texto novamente, branch main, e aqui agora, ó, ele já mostra aqui para mim algo diferente, ó. Ele está falando, ó, que esse commit aqui, ó, ele veio da branch Saturnino, tá? E aqui tem a mensagem do commit que foi feito lá, ó, terminei o footer. Então, beleza. E aqui, ó, ele mostra no commit sequente, ó, olha lá, criei um footer para o site XPTO. O que que é isso daqui? É o meu pull request que eu abri. Lembra que eu coloquei um título lá? Que foi isso aqui que eu coloquei? Então ele tem aqui para mim, lá, criei um footer para o site XPTO. E aqui ele está falando também, ó lá, merge pull request 1, que foi o primeiro pull request que a gente tinha no projeto. E ele foi dessa branch aqui, ó, Saturnino. Lá, ele é de, né, from, ele é da branch Saturnino. E agora eu joguei ele para minha branch main. Então aqui eu já tenho o histórico também de tudo que foi feito. Logo, se eu tenho o histórico de tudo que foi feito aqui agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lá para branch Emerson agora, que estava trabalhando, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, git checkout branch tracinho Emerson. Estou naquela branch lá, ó, e olha que interessante. Naquela branch eu tinha somente o helpers, eu não tenho o component, que é o que o Saturnino criou lá, né? Só que eu quero utilizar as informações que ele criou lá. Por algum motivo, na tarefa que eu estou fazendo, eu preciso de algo que ele fez. Então, imagine aí num trabalho em grupo no mundo real. Eu sou um desenvolvedor, eu estou criando uma função aqui específica, e essa função específica ela vai ser aplicada no footer que o Saturnino criou. E até então eu só tenho a função que eu estou criando, mas eu quero pegar ali, então, agora o que ele já terminou, que já está na main, eu quero trazê-la para mim aqui agora, porque eu preciso aplicar os testes nesse footer que ele criou. Aí aqui entra o que a gente viu sobre o Git, porque os comandos são os mesmos. Eu simplesmente coloco aqui, ó, git merge, né, que eu vou mergear para cá, da onde? Da minha main. Então vou dar um enter aqui, ó. Ó, o que que ele fez? Ó, ele está falando aqui, ó, que ele mergeou da branch main, ele mergeou aqui, ó, para a branch do Saturnino. Ou melhor, ele pegou o que tinha na branch Saturnino, que foi mergeado na main, e agora eu peguei o que eu tinha na main, que era o mais atualizado, que é a minha fonte da verdade, e puxei para mim também. Então eu fiz um merge para mim. É isso que ele está falando aqui, tá? É isso que aconteceu, beleza? Então, vou fechar aqui, ó, meu terminal, e olha aqui o que eu tenho aqui agora, ó. Se eu vim aqui no meu components, ó, agora eu tenho o footer, eu tenho o helpers que eu estava trabalhando aqui também, e se eu tivesse alguma coisa a mais que algum outro desenvolvedor tivesse feito também, que já tivesse sido mergeado na main, lembra que a main é a fonte da verdade, se está na main é porque é o arquivo final, é o arquivo que já está todo revisado, são as informações corretas, eu pego tudo e trago para a branch que eu quero trabalhar. Então eu fiz ele aqui, ó. E agora vamos lá então, que eu vou vir aqui no meu helpers agora, eu vou inserir uma linha a mais e vou, aqui ó, imagine que eu já testei. Beleza, salvei. Vou abrir um terminal novo aqui então, ó, e agora, tem até um outro aqui, ó. Deixa ele carregar, o que que eu vou fazer aqui, ó, eu vou dar um git status, ó, o que que ele tem aqui, ó, eu tenho o arquivo novo, que já tá verdinho aqui, ó, que ele já, como se eu tivesse feito aquele fluxo todo, porque quando eu faço o merge é como se eu tivesse feito o git add, o commit, lá. Só que ele está falando que tem um arquivo modificado aqui, ó, que é o footer, que foi essa linha que eu acabei de colocar aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? Fluxo normal. Git add espaço ponto, vou dar um enter aqui. Git commit -m e vou dizer assim, ó. Terminei os testes na minha função. Vou dar um enter aqui. Beleza, confirmado. Vou dar um clear aqui para limpar tudo isso daqui. Lembra que se eu vim aqui no meu GitHub agora, eu vou atualizar, ainda não está atualizado, ó, eu vou olhar aqui, ó, aqui eu não tenho a pastinha de helpers, e se eu vim aqui também, ó, na branch Emerson, deixa eu carregar, a energia voltou, mas a internet não voltou 100% não.
Ó, beleza, eu dei uma aceleradinha no vídeo aqui porque a internet ficou lenta depois que caiu a energia. Mas ó, se eu olhar aqui na minha parte na minha branch do Emerson, ó, eu tenho só minha pasta helpers, tá? Dentro dela eu tenho só o arquivo que eu estava mexendo lá. Então se eu olhar aqui dentro dele, ó, vocês vão ver que eu só tenho aquela linha lá, imagine uma função. Quando aqui no meu local eu tenho de alterações. Por quê? Porque eu não fiz o push ainda, eu não subi esse arquivo. Então para subir ele, eu venho aqui, ó, git push e dou um enter. Que nesse momento ele pega os meus arquivos e acaba de enviar lá para o GitHub. Tanto que se eu vir aqui agora, eu só vou dar um F5 aqui, ó, olha o que acontece. Ah, gente, ficou difícil, né? Eu estou tentando verificar um texto num arquivo errado, né? Eu estou na minha pasta helpers e estou verificando o texto do footer. Então, já, se eu vir aqui, ó, voltar aqui em helpers, voltar aqui na principal, eu vou em componentes e aqui eu venho no footer e no footer tá aqui, ó, imagine um footer, ó, imagine que eu terminei e já testei. Então eu estava olhando no arquivo errado, tá? Então se eu vim aqui agora, eu tenho na minha branch Emerson, ó, eu tenho a pasta components, que agora porque eu fiz um merge de lá eu dei um push, então eu atualizei, tenho helpers aqui também. Porém, na minha branch main, eu ainda não tenho a pastinha helpers. Por que que eu não tenho? Porque eu ainda não abri o meu pull request, tá? Então, eu vou fechar aqui, ó, que eu já terminei. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora, ó, compare e pull request, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra lá. Eu quero pegar da minha branch Emerson e quero mandar para a branch main. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, finalizado os testes da branch no arquivo teste, tá? E aqui eu vou colocar a mesma coisa que eu falei para vocês que eu tinha feito lá. Então eu vou colocar aqui, ó, realizei os testes da função criada e implementei no footer. Beleza. E aqui se eu tivesse mais alguma coisa eu colocaria aqui também, sem problema nenhum. E, enfim. E vou vir aqui, ó, criar meu pull request. Mesma coisa, é pull request aberto, ele agora é o de número 2, e eu vou, se eu fosse a pessoa que estivesse aprovando, então eu viria aqui, ó, e agora ele vai mostrar aqui para mim, ó, o que foi alterado nesse pull request, tá? Então o que eu tenho aqui, ó, no meu footer, o que eu tinha antes era, ó, imagine um footer, que foi o que o Saturnino fez. E agora o que eu tenho de novo, ó, a linha continua a mesma, ó, imagine um footer porque não houve modificação. Só que se reparar aqui, ó, na linha 2 e na linha 3, eu tenho algo novo, por isso que ele está em verdinho, ó, ele tem até esse sinalzinho de mais aqui. Ou seja, foi inserido essas informações aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó, eu vou colocar aqui como viewed, ou seja, eu já verifiquei. Vamos para o segundo arquivo que foi modificado. Mesma coisa, ó, aqui não tem nada, porque esse arquivo aqui é o arquivo de function que eu tinha criado, então ele não tem versão anterior, porque eu acabei de criar ele. E aqui do lado ele tem, ó lá, imagine uma função, que foi o texto que eu coloquei lá dentro, então ele está pronto. Eu vou colocar como viewed aqui também, porque eu verifiquei. Lembrando que eu não consigo assinalar aqui como approve, porque eu sou o dono desse pull request aqui, então eu não consigo aprovar uma coisa que eu mesmo fiz, seria uma outra pessoa que estaria vendo, tá? Mas, enfim, imagine que deu tudo certo, então eu vou vir aqui no meus pull request de novo, ó, que eu tenho ele aberto aqui, vou clicar nele e vou fazer o merge dele aqui agora. Merge pull request, vou confirmar o meu merge confirmado, e também vou deletar essa branch aqui, porque eu não vou utilizá-la para mais nada, senão ela fica ali perdida no meu projeto, sem necessidade nenhuma. Então eu vou vir aqui, ó, delete branch, deletei minha branch, tudo certo, então vou voltar aqui agora, ó, no repositório principal, e agora eu já tenho aqui, ó, eu tenho uma pastinha de components, eu tenho uma pastinha de helper, tá vendo? E ela foi mergeada. E como eu deletei aquela branch lá porque eu não ia utilizar mais, se eu entrar aqui agora, ó, eu tenho só minha branch main, eu não tenho mais aquelas outras versões. Então, aqui o meu main está atualizado do meu GitHub. E agora aqui, ó, se eu voltar para minha branch lá que eu principal, git checkout main, vou dar um clear aqui, ó. Ó, aqui agora, por enquanto, eu tenho só a minha components. Por quê? Porque a minha branch local, ela está desatualizada, porque o que tem mais original está no GitHub, e eu preciso pegar ela então.
Então, o que eu vou fazer? Aquilo que eu tinha explicado. Eu vou vir aqui dar um git pull. E vou dar um enter. Olha o que acontece. Ó, peguei as informações mais atualizadas. Então, ele está mostrando aqui para mim, ó, que no footer ele trouxe as informações. Aqui ele trouxe um arquivo novo da minha pastinha de functions. E aqui agora eu passo a ter as duas pastinhas atualizadas conforme estão no meu GitHub. Beleza? Posso abrir elas aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, imagine um footer. Eu venho no footer, olha lá, imagine um footer, imagine que eu já testei, então deu tudo certo, que foi o que eu fiz lá. Já tem essas duas informações. Vou rodar um clear aqui. Vou rodar aqui um git log, para vocês verem todo o fluxo que aconteceu desde o começo. Então, novamente, ó, commit inicial, que foi quando eu criei o repositório. Minha primeira modificação, eu ainda estava na branch main. Modifiquei o texto, que eu ainda estava na branch main, mas aí a gente viu que isso não seria possível no mundo real, porque essa branch estaria bloqueada, eu teria que fazer através de branches independentes. Aí aqui então, ó, na primeira vez, ó, da branch saturnina, ó, terminei o footer e terminei a função helpers aqui, tudo normal. E depois que eu fiz os merges, né, ele mostra aqui para mim, ó, terminei minha função, que foi um merge que fez, que veio da branch Emerson. E aqui, ó, finalização do teste das branches. Ou seja, todos os commits que eu fiz, independente se eu estava na branch 1, na branch 2, na branch 3, enfim, qual branch que eu tivesse, a partir do momento quando eu faço o merge, ele traz o código e além do código ele também traz o commit, ele também tem esse histórico. Aí, como eu falei para vocês no vídeo de Git, né? Por que isso é importante? Primeiro que a gente cria um fluxo seguro, porque o que acontece? A branch main, ela vai ser a branch fonte da verdade, a branch do site, é o site que você está vendo em produção no mundo real. Os desenvolvedores desenvolvem em branches paralelas. Quando eles terminam, ele abre um pull request, alguém vai verificar se o código dele está ok, se está consistente. Se tiver tudo ok, essa pessoa responsável faz o merge para a branch main. Aí tudo que o desenvolvedor fez naquela branch dele passa a entrar em produção também. Aí você consegue já visualizar no site. Lógico que tem uma estrutura tudo maior de deploy e tudo, mas não vem ao caso aqui, porque a ideia aqui é só GitHub. E a partir daí, o que tiver na main, qualquer outro desenvolvedor que estiver trabalhando no projeto consegue pegar essa versão atualizada e levar para a branch dele e continuar trabalhando a partir dali, para que o desenvolvimento não pare e fique tudo fluido, beleza? Então, era isso que eu queria passar, como que funciona essa organização de GitHub, como que funciona esse lance de criar branch para cada desenvolvedor, o que é um pull request, como que eu trabalho com desenvolvedores diferentes em vários lugares. Era isso que eu queria passar, espero que tenha fixado esse conceito aí para vocês. Se vocês não entenderem de começo, não tem problema, isso acontece. Volta ao vídeo, assiste de novo, tenta fazer alguns testes aí, reproduz exatamente o que eu fiz aí, cria uma pastinha de projeto de vocês, faça esse fluxo aí acontecer para vocês entenderem o erro que der. Se por acaso vocês não conseguirem resolver, posta aqui nos comentários que eu ajudo vocês a resolverem também. Mas é importante que vocês tentem, é importante que vocês passem a dificuldade, que é por aí que vocês vão começar a aprender. Não fique só naquela de assistir o vídeo, porque você vai ter a falsa impressão que você está assistindo, que você está aprendendo, mas quando você for precisar aplicar na vida real mesmo, você vai ver que você vai ter dificuldade. Então, o momento de você ter dificuldade é agora, e eu te ajudo, me proponho aqui te ajudar, para você não ficar com essas dúvidas. Se der algum erro, como já falei, posta aqui, que eu ajudo vocês, beleza? E era isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, manda um comentário para mim do que você está achando, se a didática ela foi boa, se eu fui muito rápido, se eu fui muito devagar, se faltou algum ponto, se você quer sugerir alguma coisa que eu não tenha falado aqui no vídeo. Conta aqui para mim embaixo, tá? Compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando também, que queira aprender um pouquinho mais de GitHub também, desse fluxo todo, como que acontece. E eu espero você no nosso próximo vídeo. No nosso próximo vídeo a gente já vai começar o projeto mesmo em si, com JavaScript, CSS e HTML, tá? Então era esse escopo que eu queria passar para vocês de GitHub. Eu espero você aí no nosso próximo vídeo. Até lá!